Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema Nascer Bem, que envolve a questão do parto natural, humanizado, a questão das cesarianas, um tema bastante importante. Para isso nós convidamos aqui Isaías de Souza Júnior, que é médico de família e comunidade, também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo, Isaías, né? Está aí por Caruaru fazendo um trabalho, né? Tem uma rede toda muito bonita, nós vamos conversar sobre isso, mas eu gostaria de iniciar perguntando para você sobre essa expressão que ficou conhecida, né? Principalmente nesse meio que trabalha com a questão do parto mais humanizado, natural, da indústria do parto. Existe ainda hoje uma indústria do parto, ou isso já é coisa do passado, né? Depois de tanta consciência, tanta crítica, né? Mas existiria, você vê esses traços ainda, ou como é que você vê isso? Olá. Então, pessoal, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Marcelo. E esse é um tema muito importante para a nossa sociedade, né? Para nós, seres humanos. Eu acho que o mundo precisa, cada vez mais, respeitar o nascer, né? Mulheres empoderadas, mulheres em partos respeitosos, mulheres em partos adequados à chegada de uma vida nova nesse planeta, é com certeza uma mudança real de sociedade, né? Já diria o grande professor francês, Marcelo... esqueci o nome dele, agora escapou. Mas vamos lá. Então, para mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. E nossa sociedade, principalmente no Brasil, nós temos uma taxa gigante de cesariano, uma coisa escandalosa. Nos serviços privados, chega a 98% de cesariano. O que equilibra esse sistema no Brasil é o Sistema Único de Saúde, né, que aí equilibra e a gente fica numa taxa ali em torno de 52% de cesariana no país. Enquanto que na Inglaterra, na Suécia, no Canadá, é em torno de 15% só de cesarianas. E aí eu sempre pergunto assim, né? As mulheres da Suécia, do Canadá, são mulheres alienígenas de outro planeta que parem, são mais aptas a parir normal? Por que no Brasil a gente chegou a 52%? Então, esse 52% do Brasil está relacionado diretamente a essa indústria do parto. Essa indústria relacionada a um parto, que é um parto caro, né? Em torno de 3.500 a 5.000 reais, em média, e que não se justifica. Não se justifica. Né? Não se justifica. Um parto sem intervenção, um parto normal, você não gasta nenhum insumo. Você não gasta nenhum insumo. Eu faço partos normais e eu gasto praticamente uma compressa, um pano, e sujo uma tesoura. E uso um pá de luva. É o insumo que se gasta. O que justifica um parto ser 5.000 reais? Não se justifica. E ainda mais essa indústria da cesariana, né? Em que você tem aí uma taxa gigantesca de cesarianas não indicadas, que a cesariana bem indicada, ela é maravilhosa. Ela salva a vida do bebê, salva a vida da mãe, e é uma intervenção inventada pelo ser humano perfeita, linda quando é bem indicada. Mas quando ela não é bem indicada, ela está ali servindo a uma questão de comércio, de lucro, e não pelo benefício da mulher ou benefício do bebê. Tem estudos que mostram que uma cesariana põe 10 vezes mais risco de morte ao bebê e à mãe do que um parto normal. Então, se a gente compara a cesariana com o parto normal, não há comparação. O parto normal é melhor em todos os aspectos. A cesariana só pode ser comparada porque a cesariana, por incrível que pareça, Marcelo, não é uma via de parto. Não é. Em nenhum livro de obstetrícia, aí eu desafio qualquer um, que tenha lá descrito que a cesariana é uma via de parto. Ela não é uma via de parto. Ela é uma cirurgia de emergência para resolver intercorrências relacionadas a uma gravidez. Mas ela não é uma via de parto como o Brasil relaciona, como se fosse uma questão de opção. E o pior ainda, colocam na cabeça das mulheres de que você só vai ser submetida a um parto normal se você não tiver dinheiro para pagar uma cesariana.
E aí eu brinco com minhas pacientes, né? Eu digo assim, Gisele Bündchen, a princesa da Inglaterra, elas são muquiranas, né? Não tem dinheiro para pagar uma cesariana. Lógico que não. Elas têm empoderamento e conhecimento suficiente para entender que uma cesariana ela só é indicada no momento que for necessário. São praticamente 3 grandes indicações. As outras não são indicações, são alimento dessa indústria de parto. A indústria do medo, pior ainda, é a indústria do medo. Coloca-se a mulher sobre medo para que ela não faça opção pelo parto normal, para que aí sim a cesariana seja feita de forma industrial, como é no nosso país. Infelizmente, esse é o relato. Porque chegar a 52% de cesariana é um absurdo. Importante isso, né, que o professor Isaías coloca, né, esse movimento bastante... Havia toda uma consciência, parece que a gente percebe, né, também aquele filme Renascimento do Parto, são vários, né, 1, 2, 3 e 4, eu acho também, e todo o movimento em torno disso, fazendo uma história importante, mas nós temos grandes desafios, né, eu acho que também essa própria política desse governo atual, você deve saber aí melhor do que eu, é uma pergunta que eu lhe faço também nesse sentido, se ela propicia essa visão mais de uma humanização ou talvez dificulte isso, é uma visão mais conservadora da medicina. Como é que você tem visto esse movimento assim, um pouquinho mais dessa política de apoio a esses projetos mais, né, comunitários, humanizados, todo esse avanço importantíssimo no mundo, ou algum tipo de retrocesso? Não sei como é que você vê isso. Marcelo, eu vejo o seguinte, eu vejo que, infelizmente, a gente está de um governo de ultradireita que prestigia e homenageia, né, serviços privados, a isenção do Estado de responsabilidade sobre o cidadão, né? Está visto aí na pandemia, total isenção de Estado sobre o cidadão. Uma vergonha alheia, na minha opinião, vergonha nacional, né? Essa questão, né, de falta de vacina, de queda na taxa de vacinação. Não parece ser o mesmo tema, mas tem tudo a ver, porque o desmonte do Sistema Único de Saúde é proposital, né? Você vê aí uma queda no repasse para os estados, né? Uma queda no repasse para os municípios, uma diminuição de incentivo à atenção primária, uma diminuição de incentivo à construção ou apoio de casas de parto e de maternidades. A gente vive uma realidade aqui no Agreste de uma maternidade de alto risco para 2 milhões de habitantes, uma maternidade, que é a Fusan, para 2 milhões de habitantes. É um absurdo isso, um absurdo de anos. E sem nenhuma perspectiva de investimento do governo federal para qualificação ainda mais dessa política. E sim, um prestígio, né, ao incentivo privado dos hospitais que você está vendo, Recife, o polo de Caruaru, o polo de Petrolina, o polo em Araripina, são polos médicos pujantes em franco crescimento, enquanto que o SUS não acompanha o crescimento que deveria estar acompanhando. E aí a gente vê uma competição direta quando não deveria existir, porque a gente tem um sistema único de saúde em que o sistema privado deveria ser complementar ao sistema único e não antítese ou competição de mercado. O sistema privado deveria ser pensado onde o SUS não consegue alcançar ou onde o SUS pode ser potencializado por esse sistema. Por exemplo, as UTIs privadas, elas são públicas. Não existe hospital privado nesse país, em tese, pela Constituição. Existem hospitais complementares ao SUS, que têm uma autarquia ou um direito de funcionar de forma lucrativa, mas eles são complementares. Mas o que a gente vê no país é uma competição. E essa competição sendo prestigiada do sistema privado, porque quando eu não incentivo o SUS, eu estou, obviamente, incentivando o sistema privado. E aí, no sistema privado, a gente tem uma taxa de cesariana gigantesca, como eu lhe falei. 98% chega, né, a ser cesarianas no sistema privado. Poucos hospitais estão organizando centros de partos normais, hospitais privados.
centro de partos normais ou incentiva ao parto normal. Então, é uma política, digamos assim, de manutenção dessa situação, dessa indústria que a gente falou há pouco, e não vejo perspectiva para este governo de melhoria na qualidade de vida das mulheres. Não é um governo pensado para empoderamento de mulher, não é um governo pensado para fortalecimento do conhecimento das pessoas sobre o sistema único, não há uma preocupação com a construção de cidadania, não há uma preocupação com o nascimento dessas crianças e muito menos com a mortalidade infantil. Porque se houvesse preocupação, a gente não estaria tendo esses problemas de vacina que a gente tem e a gente não estaria tendo essa ausência de políticas de avanço, porque a população cresceu. Hoje somos 240 milhões, não é isso, Brasil, mais ou menos, e a gente tem a mesma carga, digamos assim, de vagas hospitalares de 20 anos atrás, praticamente. A gente tem pouco crescimento de hospitais, maternidade, casas de parto. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente só tem a experiência do IMIP como casa de parto. Tem algumas maternidades que já fizeram processo de modernização para parto humanizado, principalmente as públicas, né? E a gente vê que há uma luta em que um grupo, né, de pessoas aptas e governantes estimulam, né, a construção de uma rede mínima, mas essa rede mínima não está sendo suficiente para contrapor essa indústria da cesariana, essa indústria do parto desumano, né, do parto violento, que ainda existe muito no nosso país. Então, se depender de um governo de ultradireita, como a gente está vendo, a gente não vai avançar nas políticas de Estado, não vai avançar nas políticas de cidadania. Certo, temos mais aí uns 3 minutos, 3 minutos. Podia iniciar esse tema do que é a ideia, né, que a gente botou no título desse programa também, o Nascer Bem, né, que vocês têm esse projeto. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso, depois a gente continua depois também. Ok. O Nascer Bem foi um movimento construído pela Universidade Federal de Pernambuco, junto com a gestão municipal de Caruaru, como uma encomenda de resolução sobre o sistema de nascimento da cidade. Nós encontramos o sistema de nascimento da cidade centrado na maternidade municipal, com muitos problemas, né? Muitos problemas, enfrentando crises recorrentes, com muita dificuldade de resolução dos partos da cidade, tendo crises midiáticas quase que semanais. E essa realidade foi em 2014, 2013, por ali, que estava nesse caos. E a gente foi encomendado pela gestão municipal, a secretária de Saúde, Aparecida Souza, na época, que, junto com a universidade, fez um estudo sobre como é que estava essa rede de nascimento na cidade, e, a partir desse estudo, lançou o movimento Nascer Bem, que era um movimento que visava a satisfação da mãe, da família e dos trabalhadores sobre o parto. Porque não adiantava ter só uma mãe satisfeita ou a familiar satisfeita e o trabalhador insatisfeito. E a gente conseguiu montar uma gama de ações que interviu no pré-natal, que interviu na assistência ao parto, na assistência pós-parto, que interviu nas questões salariais, que interviu no formato de gestão da maternidade, do fluxo assistencial dentro da maternidade, do fluxo assistencial dentro da cidade. Construímos uma lei de iniciativa popular, que depois foi promulgada pela prefeita Raquel Lira. E essa lei, né, que ela é apelidada de Lei do Nascer Bem, é uma lei municipal maravilhosa, que avança na perspectiva de desconstrução do parto violento, e a gente conseguiu impactar, por incrível que pareça, por incrível não, porque a gente esperava, na mortalidade infantil da cidade. Certo. E aí a gente conseguiu alcançar a menor mortalidade infantil histórica da cidade de Caruaru. E a mortalidade infantil da cidade caiu, depois elevou um pouquinho, mas não voltou mais ao que era. Então, a cidade de Caruaru conseguiu reduzir a mortalidade infantil em quase 40%. A gente saiu de 14 para 9. Um dado muito importante, 14 né? por mil nascidos vivos.
Vamos só agora fazer um intervalo, depois a gente conversa mais esse tema bastante importante ali, continuar sobre essa experiência especial que, né, o professor e médico Isaías Souza Júnior, né, está nos relatando. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre o importante tema do nascimento, o nascer bem, o parto humanizado, natural, etc., com o professor e médico Isaías de Souza Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, e faz parte da rede lá de Caruaru, Pernambuco. Uma experiência muito interessante que ele estava relatando. Eu vou passar a palavra para ele, porque essa experiência merece, de fato, ser bastante divulgada. Olá, muito feliz de estar aqui. Vamos retomando aqui aquele debate, aquela fala que eu estava dizendo, que conseguimos impactar enormemente, né, a mortalidade infantil da cidade de Caruaru. Porque os estudos mostram, Marcelo, que 80% das mortes em criança com menos de 1 ano são evitáveis. Evitáveis. Desse 80%, em torno de 60% a 40% são eventos desencadeados no pré-natal, que são evitáveis. E aí essas doenças evitáveis, elas são sensíveis à organização do Sistema Único de Saúde, dos sistemas de saúde como um todo. Principalmente na perspectiva da qualidade do pré-natal e da vinculação dessas mulheres ao pré-natal. E do empoderamento dessas mulheres sobre o seu ciclo de gestante, sobre seus direitos ao parto e sobre seu caminho, como uma mulher que sabe da importância do pré-natal, ela não falta um pré-natal. Então, se ela não falta um pré-natal, ela tem menos chance de perder um bebê. A falta do pré-natal, a ausência do pré-natal é um dos motivos que causa morte em bebês. Por quê? Porque o pré-natal é exatamente para identificar precocemente eventos que a gente possa mudar o curso que não vai levar a uma mortalidade infantil. E aí vários eventos são evitáveis, e aí a cidade de Caruaru demonstrou isso praticamente. Nós fizemos várias ações de qualificação sobre protocolo assistencial em atenção primária para toda a equipe, enfermeiras formadas como doulas, 50% das enfermeiras de Caruaru foram formadas como doulas, formação de doulas para a população, que até hoje existe, formação na casa de apoio, foi implantada uma casa de apoio para as mulheres com doulas, foi implantada doulas na maternidade, foi implantada o plantão das enfermeiras obstetras com autonomia para acompanhar o parto até o fim, foi organizado o sistema de nascimento sobre os obstetras para que eles intervissem na hora que eles precisam intervir e não façam intervenções antes do tempo, inclusive ganhando mais, né, salarialmente, para não intervir, né, para só intervir na hora certa. E aí foi aumentado o salário, foi melhorado o salário das enfermeiras obstetras da cidade, foi organizado uma equipe, né, dentro da maternidade com esse perfil de ação, com 3 a 4 enfermeiras obstetras no plantão, com 3 obstetras no plantão, 2 pediatras, 2 anestesistas, com um perfil de maternidade municipal extremamente qualificada. A maternidade daqui está linda, né? A maternidade Casa de Saúde Bom Jesus, que agora vai ser modificada para um prédio novo, tá? Linda, com 80% dos partos de lá extremamente humanizados, relatos lindos. Eu tenho uma pesquisa da ouvidoria que 98% das mulheres de lá indicariam a maternidade a um familiar ou uma amiga. Então, a maternidade, que era um caos, conhecida como um açougue municipal, passou a ser um serviço extremamente qualificado. E aí a gente, além de fazer todo esse processo de pré-natal, de organização da população, dos profissionais, formação de doulas, qualificação da maternidade, a gente conseguiu
implantar uma lei, né? Uma lei municipal que garante, se você botar no Google, Lei do Nascer Bem, Caruaru, vai direto para ela. Uma lei que montou uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência Obstétrica, que a gente chama de CETEVO. Essa Câmara Técnica tem assentos da universidade, de vários dos serviços do município, e essa Câmara ela monitora o processo de violência e o processo de taxas de cesarianas da cidade. E os hospitais privados da cidade começaram a se mover, né? Foi implantado o sistema de parto normal em dois grandes hospitais daqui, que não existia. E aí o SUS, tensionando pela qualidade, com mulheres empoderadas, a gente garante uma redução de mortalidade infantil, né? Esse é um benefício, digamos assim, direto, mas tem vários benefícios secundários a esse processo de nascer bem, que é o que a gente dizia, não basta só nascer, né? Não basta só garantir que nasceu. Tem que nascer bem, mas tem que nascer bem para a mãe, para os familiares e para os profissionais. Então, uma maternidade que não fechava a escala de obstetra por 2, 3 anos, hoje já faz, no mínimo, aí, uns 4 anos que não tem ausência de plantonistas na maternidade. Houve uma mudança radical na cidade de Caruaru, e eu digo que Caruaru hoje é um oásis, né, de parto normal, de parto humanizado, na realidade do estado, na realidade do Nordeste, e hoje é um oásis. Agora é uma maternidade municipal que atende mulheres de Caruaru. 85% das mulheres de Caruaru parem nessa maternidade. Mas não é a realidade de outras maternidades, como a maternidade do estado, que ainda que melhorou muito, mas ainda tem muito para melhorar. Mas é uma maternidade, como eu te disse, aqui no Agreste, aqui em Caruaru, a Fusão, uma maternidade para 2 milhões de habitantes. Então, fica difícil gerir um serviço como esse. Então, ele é muito bom, mas por essa pressão assistencial não funciona da melhor forma. Então, a gente precisava, já pensando em perspectiva de futuro, a gente precisava de mais serviços. Isso é fato, mais serviços com o perfil de parto humanizado. Arrisco dizer que no estado de Pernambuco a gente precisaria de mais umas 8 maternidades no mínimo, ou pelo menos uma casa de parto normal em todo o município. Então, os municípios da cidade, do estado, não se nasce mais crianças em muitos municípios, porque não tem serviço para se nascer nesses municípios. A gente tem aqui 32 municípios, que praticamente 8 só ainda fazem parte, aqui na Quarta Geres, né? Então, são 24 municípios que não têm sistema de nascimento, tem pré-natal, mas não tem sistema de nascimento. Então, uma casa de parto, ela não é uma de tecnologia elevada, ela não precisa de obstetra, ela não precisa de pediatra, ela não precisa de estrutura hospitalar. E ela pode ser, sim, construída, né, nos municípios como Fortaleza, para que a gente possa ter as pessoas nascendo onde sua família mora, onde é sua realidade cultural. E não essa migração, né, o que eu chamo de ambulançoterapia. Em vez de se abrir um serviço, se compra ambulâncias. E aí a gente tem um fluxo, tem um mapa de um estudo mostrando o fluxo assistencial em Pernambuco em relação ao parto, e é por coloração. Então, como o estado assim é comprido, né, digamos assim, você vê uma coloração quase roxa na região metropolitana e aqui um grande vazio assistencial na maior parte do estado. Por quê? Porque os municípios encaminham e as mulheres peregrinam, uma peregrinação dolorosa, sofrida, violenta, para ir parir na região metropolitana, se deslocando, em média, 100 a 200 quilômetros para parir. Então, essa realidade não deveria estar mais existindo. A gente deveria já estar com outros serviços, ou um planejamento muito sério, demonstrando aí para a população, né, responsabilidade sobre o nascimento, porque eu nasci, você nasceu, nossos políticos nasceram, senão não estaríamos nesse mundo. E o único direito, eu digo, o único direito, o direito real é o direito de nascer. Depois que você nasce, aí tem os outros direitos. Então, acho que nós, como sociedade, deveríamos garantir esse direito primordial, que é de manutenção da espécie para um nascimento adequado, né? Para um nascimento amoroso, respeitoso, de mulheres fortes,
porque as mulheres são um portal para a vida. Né? Buda, Jesus, Maomé, todos vieram por uma mulher para esse planeta. Eu não conheço nenhum ser humano que tenha vindo para esse planeta sem ser por uma mulher. Então, assim, a gente precisava respeitar mais, em vez de causar medo nas mulheres. O parto não é sofrimento. Aquela coisa bíblica de parirás com sofrimento, com dor, é uma coisa, assim, de causar temor nessa sociedade, né, patriarcal que nós vivemos, em mulheres, porque as mulheres não precisam sofrer. Sentir dor faz parte, mas a dor não é uma dor ruim, não é uma dor de um câncer, não é uma dor de um infarto, é a dor de um parto. E aí eu sempre falo para minhas mulheres, assim, para as mulheres que eu faço pré-natal, você acha que essa dor está relacionada a um sofrimento ou a uma realização? A uma realização. Então, é sofrimento? Não, não é sofrimento. Sim. Então, quando a gente parar de encarar o parto como uma coisa econômica, como uma questão de lucro, como uma questão de causar medo nas mulheres para poder dominá-las e deixar que elas sejam livres para poder ter partos lindos, maravilhosos, empoderados, com mulheres que viram outras mulheres quando os partos são assim. Elas se realizam como umas gigantes. E é lindo de se ver uma sociedade que possa ter mulheres assim. Certo. Temos apenas mais aí um minuto, um pouquinho, professor Isaías, que falasse um pouquinho da importância de ser casa de parto, né? Aqui nós temos em Recife e outros lugares centros de parto natural, por exemplo, o IMIP, né? Muito conhecido CPM, Centro de Parto Natural, que foi fechado em função da pandemia, mas está para ser reaberto, né? Uma grande expectativa que ele, de novo, né, retome esse trabalho. A importância desses centros nesse último minuto ali. Eu acho que os centros de partos normais, eles deveriam ser municipais. Todo município deveria ter um, independente se é 10 mil habitantes ou 30 mil habitantes. As enfermeiras obstetras, elas são, na minha opinião, os profissionais habilitados aos partos normais. E os partos que precisam de intercorrência, que têm intercorrência, precisam de obstetras. A gente tem que ter centro de partos normais com sedes de maternidades para intercorrências. Então, para cada GERES, a gente precisava ter organizado, né, no mínimo, aí tem uma contagem populacional, né, para cada em torno de 100 mil, não, em torno de 300 mil habitantes, você precisa de um centro de parto normal. E a cada 500 mil, a cada 1 milhão de habitantes, no mínimo, uma maternidade de baixo risco e uma maternidade de alto risco, com pré-natais muito bem qualificados, que aí a gente vai impactar a nossa mortalidade infantil para termos uma mortalidade infantil de primeiro mundo, chegar ali na taxa dos 4 a 7 por mil nascidos vivos, que são as mortes, digamos assim, inevitáveis. Muito importante a sua participação, né? Vamos agradecer, então, a presença do professor, né, da UFPE, médico Isaías de Souza Júnior, conversando esse importante tema do nascer bem, né? E é um tema que certamente vai desembocar em outras dimensões importantes ali para outros programas. Obrigado, professor Isaías, e a todos, e até a próxima.